Olá Brasil, onde quer que nós viemos chegar, um abraço, felicidade a todos que me ouvem, onde quer que chegue, nosso muito obrigado. Bom, a primeira coisa que nós temos que aprender é que você tem que tomar para você aquilo que os políticos tomaram de você, que é justamente a sua pessoa política. Essa polaridade estabelecida entre duas pessoas que fazem com que venham ser sequestrados todos os seus direitos, como também o seu cérebro, e as pessoas passam a defender grupos, partidos, políticos. E uma das coisas que nós temos que prestar muito bem atenção é quando nós pegamos um alfinete e afinetamos um político desses que estão aí, nessas polaridades, qual eu só aceito a ideia de polaridade política quando há um contrapeso e um freio. Enquanto não houver o contrapeso e o freio, não existe esquerda nem direita. Existem grupos dominantes pondo em risco a existência do país. É o meu ponto de vista. Todos nós podemos ter opinião. E eu prefiro só ter uma opinião. Outros podem ter várias opiniões. Eu só prefiro ter uma. Ser um agente político e uma unidade monetária. Juntando isso, eu me torno um cidadão. E que tanto respeito como respeito a todos de forma iguais. Não há como você fugir. As pessoas vivemos dentro desse esfacelamento democrático e o Estado de Direito não dá uma garantia. Nós estamos dentro dessa incerteza do Estado de Direito, porque já vimos e ouvimos e os resultados não são bons, mas nós não podemos aqui definir o que é certo e o que é errado, só podemos definir aquele que sentimos, o que pensam, o que deixam de pensar. São atos particulares ou atos de grupos. Devemos simplesmente defender aquilo que nos cabe, aquilo que nós estamos sentindo. Eu sou da opinião que eu não fico do lado do menos letrado e nem do mais letrado com uma retórica afinada. Não fico. Eu prefiro ficar no meio, assim eu consigo enxergar o caminhar dessas duas classes para o final do cânion, porque há um estreito lá na frente, todos nós vamos ter que passar por ele. E não é bom. Precisamos ver as coisas da melhor maneira possível e sair dessa polaridade. Eu me apego muito naquilo que me falta. Aquilo que me falta, aquilo que eu vejo uma pessoa falar de um assunto que eu não sei, eu não comento. Mas eu busco de todas as formas aprender sobre aquele assunto. De forma que eu, ao ouvir, eu ouço, entendo, compreendo e crio tese daquele assunto. Tanto é que aqui são teses daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo sobre essa história de polaridade política. E quando me falta, se vocês me deram uma licença, quando me falta, eu me apego nisso aqui. Isso aqui não é TikTok, isso aqui não é Facebook, isso aqui não é YouTube, onde as pessoas pedem para dar like. Outra palavrinha ridícula, as pessoas pegam fragmentos de vídeos de outras pessoas falando e dá o like. Cara, eu odeio essa palavra. Seja para ganhar dinheiro, sei lá, cada um faça o seu ponto de vista, o seu meio, mas eu não estou precisando disso. A minha maior riqueza é que você tome consciência política.
Mas a consciência política não é essa pluralidade que se encontra, não. Que nós venhamos construir uma sociedade onde tenhamos o direito de deixar ao futuro aquilo que nós temos que nos orgulhar, que fomos nós que criamos. Mas o que se define hoje por democracia? Observe que os políticos, tanto da esquerda como da direita, eles definem a democracia como algo que você pode falar, viver, que você pode viver sua vida. Cara, nós não somos donos nem da própria vida, porque se fôssemos, nós não queríamos morrer. E quando nós não queremos, é aí que a coisa vem. Mas a democracia que a maioria desses políticos, para contribuir para esse sonho de ilusão que os dois lados têm, porque nós não temos, já repito, democracia. Para se ter uma democracia, para se ter uma esquerda, para se ter uma direita, precisa ter um freio e ter um contrapeso. E ambos têm que estar completamente diferenciados. Pode até ser harmoniosos, mas não pode haver definição, afinidade nenhuma. Cada um no seu devido lugar, para que possa o poder moderado, que é o povo, manifestar da melhor maneira possível. Mas o povo quer democracia. Mas a democracia que esse povo, que esses políticos hoje estabelecem, nesse caldeirão, nesse balde de lavagem ideológica que hoje encontra, assaltar, fazer um latrocínio, pular uma casa, roubar uma bicicleta, ir ao ser preso, tem sempre alguém para dizer, coitados, são humanos, são filhos de Deus. Essa é a democracia que todos querem. Urinar no meio da rua, num posto, não importa quem esteja passando, se simplesmente você faz. Essa é a democracia que todos querem. Uma liberdade falsa imposta pelos dois lados, que se os dois lados não têm freio nem um contrapeso para frear seus modos democráticos dentro dessa imoralidade, então estamos todos nós perdidos. Porque no momento que o Estado de Direito aplica à democracia as regras de viver, todos que defendem isso começam a dizer que isso é injustiça. É injustiça. É aí que nós temos que observar. E uma palavra muito bonita que tem na Bíblia, já que eu, por exemplo, eu gosto de ler. Gosto não, eu sou apaixonado por livro. A Bíblia nos diz que um reino dividido sobre si não subsiste, nem reino, nem estado, nem casa, nem família. Quanto mais que nós estamos vendo, dois lados dividindo, os brasileiros se gladiando. Quando falamos sobre domínio de massa, se você pegar um alfinete, como eu ia dar uma explicação, se pegar um alfinete e enfiar num político de um dos lados da polaridade política, do lado esquerdo ou do lado direito, o cara lá de São Paulo, Rio de Janeiro, de Mato Grosso, sei lá de onde, de sujo, com a ira contra você. Grita com você, xinga você. O seu limite é esse. O limite que você está dominado é justamente isso, agredir os outros. Um pouco mais de 1 quilo que nós temos, quando ele é sequestrado por um dos dois lados, ele fica vazio. Tudo que é bom vai para o lixo do cérebro, um cantinho, você joga. Tudo que os políticos falam, você guarda com uma frequência inusitada. Fulano tal falou. Você acompanha tudo, menos aquilo que tem que ser correto. Essa é a questão que nós estamos vivendo hoje no Brasil. É isso que nós estamos vivendo. Uma das falhas, e que a maioria das pessoas entram nessas falhas e adotam essas falhas como preceitos para corrigir
a falta da inteligência, a falta da aplicação do entendimento sobre o que se fala, o que se pensa, que é difícil, não é fácil. E a gente encontra todo esse desmantelo em todos os rincões de nosso país, a não ser que você saia fora dessa polaridade. Aí você começa a pensar o quanto tempo você perdeu em achar que sabia. A polaridade faz cristos políticos da esquerda e da direita. E os cristos políticos, que são deputados, senadores, que defendem esse tal, não resolve nada. O homem, no seu desespero, em meio à sua própria ação de crença, perdida em seu sonho de ilusão, de viver sem Deus, passa realmente a acreditar no homem que o coroa com poder temporário, que é real, e só sentimos isso quando perdemos o emprego, a liberdade. Sentimos isso quando não temos poder de compra para sustentar a família, o seu próprio estudo. Você tem que trabalhar 2 ou 3 lugares. E que se dá a fazer o que é certo em uma administração dos homens, mas que é completamente contrária à força de Deus. Pois uma vez conquistado o poder temporário político, o homem afronta o poder eterno. E quando esse assume tanto esquerda como direita, há um desacerto tão grande no equilíbrio que as pessoas passam a defender esses pontos de vista a ponto de agredir as pessoas. E aí que vem as ideias. Por que fulano de tal está defendendo fulano de tal? Por que fulano de tal? Aí vem o político, o Cristo político, que defende o fim da liberdade, o fim da família, o fim de Deus, fecha as igrejas, fecha isso, estou falando demais. A democracia tem que ser assim. Ah, não, a democracia você tem que fumar maconha até estourar a garganta. Né? Não, você tem que tirar pó de giz com bicarbonato até estourar o nariz. Não, curtir a noite toda. Fique sabendo que tanto faz você ter 17 ou 50, 100, 200 anos, não importa. Se é que o homem chegue nisso, porque o limite é 120 anos. E olha, tem muita gente morrendo com 16 anos com overdose de pó de giz com bicarbonato. Então os dias não estão contados para quem é mais velho, os dias estão contados para todos, desde o dia que você nasce. Desde o dia dos seus 9 meses, vai que você morre engasgado com uma moeda que você encontra, sua mãe, ou dorme, não importa. O dia da morte é a qualquer hora. E essa história, essas ideias que nós encontramos hoje, contadas por esses Cristo políticos, que dá uma liberdade que você acha que é um semideus, você não passa de uma massa de manobra dessas duas partes. Você só deixa de ser massa de manobra quando você, meu amigo, olha, começa a viver disso aqui. O que te falta é isso aqui. Mas, para poder ter isso, só em minhas mãos aqui são quase R$200 de livro. Sem contar esse monte que eu mostrei aqui, são quase R$900 de livro. Então são poucas pessoas que conseguem se orientar, se enriquecer com o verdadeiro preenchimento daquele que falta. Não é político, nem polaridade política, nem a esquerda, nem a direita. Repito, só acredito na esquerda e direita quando houver freio e contrapeso. Até lá, você simplesmente defende o poder temporário que quer, de todas as formas, dominar você dentro daquilo que você não tem, que é o entendimento. Um abraço a todos e até mais.